O Sol, a 150 milhões de quilômetros de distância, é a nossa principal fonte de luz e calor. Ele emite uma quantidade enorme de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Parte dessa energia atinge a Terra. As ondas de luz encontram no caminho a atmosfera terrestre, que tem papel fundamental na formação do nosso clima. A atmosfera é uma camada de gases que envolve completamente toda a superfície do nosso planeta. Apesar de ter 500 quilômetros de extensão, a maior parte desses gases se concentra nos primeiros 16 quilômetros da atmosfera. Quando os raios do Sol alcançam a atmosfera, parte da luz é refletida de volta para o espaço. A maior parte, cerca de 65% dos raios, atravessa a atmosfera e atinge a superfície da Terra. O solo, os oceanos, as florestas, as montanhas, os seres vivos, as vilas, as cidades, tudo isso, aquecido pela luz do Sol, passa a emitir calor. Boa parte desse calor liberado é absorvida por alguns gases que compõem a atmosfera e, dessa maneira, fica retida junto à superfície. A atmosfera funciona como uma imensa estufa que cobre todo o planeta. Estufas, como esta daqui, são estruturas de vidro, de lona ou de plástico transparente, que permitem a passagem de luz. Os raios solares atravessam e chegam ao interior da estufa, aquecem o chão e todos os objetos que estão dentro dela. Eles passam, então, a emitir calor. Só que o vidro ou o plástico transparente não são tão bons transmissores de energia térmica quanto são de luz. Resultado, a energia térmica não passa, acaba se acumulando no interior da estufa, deixando assim a temperatura interna superior à externa. Com a atmosfera, acontece algo muito parecido. Alguns de seus gases retêm a energia térmica do mesmo modo que o vidro ou o plástico transparente faz na estufa. Parte da energia térmica liberada pelos objetos aquecidos pelo Sol não consegue passar pela atmosfera e escapar para o espaço, e fica retida próxima à superfície do planeta, mantendo assim uma temperatura superior à registrada fora dessa camada. A atmosfera ainda distribui esse calor por toda a superfície do planeta. O efeito estufa natural, ele mantém uma temperatura onde nós podemos encontrar água líquida, e isto, na verdade, é o que molda como a vida se desenvolveu no nosso planeta. Então, sem o efeito estufa natural do nosso planeta, a temperatura seria da ordem de menos 14 graus centígrados. Então, nós não teríamos água líquida, só teríamos gelo. O papel regulador do efeito estufa é fácil de ser observado pela comparação com outros planetas, um satélite, por exemplo, como a Lua. O que observamos é que quando a face da Lua está voltada para o Sol, temos um calor escaldante, e a face escura da Lua, nós temos uma temperatura muito, muito baixa. Essa enorme diferença de temperatura torna a vida muito difícil. Então, o papel de cobertor que o efeito estufa faz sobre o nosso planeta é fundamental, e isso é o que garante que haja vida aqui, por exemplo, não haja vida num satélite, por exemplo, como a Lua. Os gases que conseguem reter o calor em suas moléculas são chamados gases de efeito estufa. Vamos conhecer os principais deles. O dióxido de carbono é liberado naturalmente na atmosfera por vulcões e por todos os seres vivos que realizam respiração, como nós, seres humanos. Nas atividades humanas, o dióxido de carbono é produzido pela queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, diesel e gasolina, e também pela queimada de florestas. Esse é o gás que mais tem aumentado na atmosfera com as atividades humanas. E essa é a principal razão do agravamento do efeito estufa. O monóxido de carbono, CO, também liberado na queima de combustíveis fósseis, é outro gás de efeito estufa. Tem ainda o metano, CH4, produzido pela decomposição de matéria orgânica. As moléculas de gás metano armazenam cerca de 20 vezes mais energia do que as moléculas de dióxido de carbono. Mas o poder do CO2 sobre o efeito estufa é maior do que o poder do CH4, porque a quantidade de CO2 na atmosfera é muito maior do que a quantidade de gás metano. A quantidade do CO2 na atmosfera aumentou cerca de 35% desde meados do século XVIII, quando ocorreu a primeira revolução industrial, até hoje.
Essa quantidade extra de CO2 e de outros gases de efeito estufa possibilitou que a atmosfera capturasse mais energia térmica, o que aumenta a temperatura do planeta e provoca o aquecimento global. Desde o início da Revolução Industrial, quando o homem descobriu que tirando carvão, petróleo ou gás natural, do subsolo terrestre, queimando, você pode produzir energia e trabalho, o homem começou a lançar, então, gases de efeito estufa e aumentando o efeito estufa natural no nosso planeta. A quantidade de gás carbônico que a gente lançou é tão grande que transformou a físico-química da atmosfera. Então, hoje, nós temos uma concentração de gás de efeito estufa maior que é capaz de segurar mais esse calor. Ou seja, é como se nós tivéssemos colocado um segundo cobertor. A poluição do ar provoca mudanças na composição da atmosfera, aumentando o efeito estufa. Além disso, pode causar impactos na saúde humana e no ambiente. Os efeitos dessa poluição permanecerão durante séculos. Mesmo que parássemos de emitir CO2, de repente, ainda sentiríamos os efeitos desse gás estufa por muito tempo. Ou seja, ainda hoje estamos sentindo os efeitos do gás carbônico produzido há 100, 200 anos. Quando a ciência conseguiu colocar num gráfico a temperatura dos últimos 800 mil anos até hoje, você começa a perceber que existe uma pequena variação e ela é muito cíclica, ou seja, ela tem um formato assim, sobe um pouquinho, dá umas osciladas, desce, a oscilada sobe, dá uma oscilada. Após a Revolução Industrial, a gente percebe uma tendência de elevação. Nitidamente, ela é uma linha horizontal que sobe rapidamente na ponta, que a ponta é onde nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos fazendo variações de 10 mil anos em 100 anos. Desde 1988, quando a ONU criou o IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, cientistas de todo o mundo estão estudando as consequências da intensificação do efeito estufa e do aquecimento global. Primeiro, é o derretimento de geleiras e, particularmente, do gelo que é armazenado na região ártica e na região antártica. Estamos observando também um aumento do nível do mar. Então, por exemplo, todas as áreas costeiras mais baixas, estou falando do estado da Flórida, nos Estados Unidos, por exemplo, é capaz de quase desaparecer. A Baixada Fluminense certamente vai ter problemas enormes. Parte desse CO2 está sendo absorvido pelos oceanos e está causando a acidificação dos oceanos. Então, os oceanos, além de estarem se aquecendo, estão também se tornando mais ácidos. Isso tem um impacto muito forte, por exemplo, nos corais e também nas populações de peixes. Se você esquenta um pouco mais do que o normal a superfície do oceano, você vai ter maior evaporação. Maior evaporação significa mais chuva. Se você tiver uma diferença de temperatura maior de uma região para outra, você pode ter muito vento empurrando essa chuva. Consequentemente, você pode ter furacões e eventos, tempestades tropicais muito fortes. Então, mais secas no Nordeste, mais calor na Amazônia, mais chuvas no Sudeste. A Amazônia pode se transformar, pelo menos grande parte da Amazônia pode se transformar num cerrado. Hoje, os cientistas não têm mais dúvidas de que esse aquecimento é provocado por atividades humanas. Se a gente for olhar historicamente, é nítido que países que começaram a se industrializar mais cedo, e que consumiram muito carvão na sua primeira etapa de industrialização, são países que têm maior responsabilidade. Da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, são os países que se industrializaram na frente. Hoje estamos todos no mesmo barco. E tem países que, até pelo tamanho da sua população e pelo tipo de energia que consomem, tem uma relevância muito grande. São 18 países que juntos pegam mais do que 90% das emissões de gás de efeito estufa hoje. Certamente, os maiores emissores de gás de efeito estufa são dois, a China e os Estados Unidos. O último relatório divulgado pelo IPCC foi em 2013. Neste documento, os cientistas analisam 3 possíveis cenários para o futuro do nosso planeta ainda neste século. A concentração de dióxido de carbono há 150 anos atrás na nossa atmosfera era de 280 partes por milhão, que é a unidade com a qual se mede a concentração desses gases. Hoje, ela está em torno de 400. O cenário mais otimista prevê que até o final desse século, essas concentrações se estabilizem em torno de 600 partes por milhão. O cenário, digamos, mais realista é que essa estabilização só ocorra, digamos, da ordem de 800 a 900 partes por milhão, e o cenário onde a gente não faça absolutamente nada para reduzir as emissões de gases de efeito estufa é de que a concentração de CO2 pode atingir 1.200 a 1.400 partes por milhão. Esses 3 níveis podem levar a um aquecimento da ordem de 4 graus centígrados
na mais otimista, 6 graus centígrados num cenário realista e até 7 ou 8 graus centígrados de aquecimento num cenário pessimista. Como é que a gente pode fazer para reduzir a emissão de gás de efeito estufa, né? A atividade humana que mais emite gás de efeito estufa é a geração de energia. É o consumo e geração de energia. A gente tem que encontrar tecnologias, né, que dispensem o uso do petróleo, do carvão, do gás natural, né? Ou seja, automóveis elétricos, desde que a energia elétrica seja gerada por energia solar, a própria energia solar para substituir usinas elétricas a carvão e usinas elétricas a petróleo, né? A energia eólica, a energia dos ventos, né? A humanidade vai ter que alterar o seu modo de desenvolvimento. Nós praticamente não temos outra alternativa senão a fazer isso. E quanto mais cedo medidas de redução de emissão de gás de efeito estufa forem tomados, menores serão os custos no futuro, menor será os danos socioeconômicos que essa alteração vai ocorrer. Você acabou de saber a importância do efeito estufa natural para a manutenção da temperatura e do clima do nosso planeta. E viu como nós, seres humanos, estamos alterando a atmosfera e isso está aumentando a temperatura da Terra. Agora, com todo esse conhecimento, você poderá se posicionar e enfrentar os desafios que vêm por aí para toda a humanidade. Bons estudos!